É, eu também vou falar em português, falar devagar. Eu queria começar agradecendo o Felipe pelo convite para a participação desse evento. É sempre agradável vir a Brasília, no Departamento de Filosofia, porque a Universidade de São Paulo e o Departamento de Filosofia, na minha área, já tem uma colaboração intensa de alguns anos, né? Os professores de Lógica do Departamento de Filosofia da USP e do Departamento de Filosofia aqui da UNB, nós fazemos encontros anuais, em que a gente tem a oportunidade de discutir as coisas que a gente está pesquisando. São encontros pequenos, mas intensos, de modo que é sempre agradável voltar aqui e encontrar os amigos. Eu vou falar sobre um trabalho que foi feito há vários anos atrás, em colaboração com o professor Otávio Bueno, que agora é professor da Universidade de Miami. Trabalho de juventude que a gente fez. Eu estava terminando o doutorado. E a gente, então, no final da década de 90, nós escrevemos um trabalho sobre o conceito de quase-verdade. O Otávio tinha bastante interesse nesse conceito de quase-verdade por conta da filosofia da ciência. E o meu interesse era mais um interesse de natureza matemática. Eu queria saber como isso funcionava. E na verdade, esse trabalho era um trabalho baseado nas coisas que o professor Newton da Costa tinha publicado 10 anos antes, né? Em 86, ele publicou, junto com a Irene Mickenberg e o professor Schwack, um texto chamado Verdade Pragmática e Aproximação da Verdade. Saiu no Journal of Symbolic Logic, em 1986. Quando eu comecei a discutir com o Otávio esse tema, a ideia era o texto do professor Newton, do Schwack e da Irene Mickenberg, é um texto bastante técnico. E o Otávio queria... Ele estava menos interessado no conceito de quase-verdade, mas mais interessado na ideia de como que a gente formalizaria a noção de aproximação da verdade. Esse era o mote, né? Algum tipo de formulação do que seria essa noção de uma teoria aproxima a verdade de certas sentenças. Quando o professor Newton expunha o conceito de quase-verdade que ele tinha feito com os colaboradores, né, ele costumava dar um exemplo muito simples para a gente, que era estudante na época, né? Ele dizia, olha, se a gente usar uma noção de verdade por correspondência, a teoria newtoniana é uma teoria falsa. Ela produz resultados que não batem com a experiência. Então, ela é, do ponto de vista correspondencial, uma teoria definitivamente falsa. E o Newton falava assim, mas para construir esse prédio aqui que a gente está trabalhando, estudando, a gente não precisa mais do que essa teoria. Então, ele dizia algo do tipo, no contexto de construção desse prédio, a teoria newtoniana funciona, tudo se passa como se a teoria newtoniana fosse verdadeira, mas nesse contexto. Então, ele dizia que uma teoria, uma vez verdadeira, se você considerar que ela tem um determinado domínio de aplicabilidade, ela vai ser sempre verdadeira. Só que com um sentido de verdadeiro diferente do sentido de verdadeiro por correspondência. E ele dizia que a noção de verdade pragmática dele procurava captar exatamente esse sentido, né? Quando eu comecei a discutir essas coisas com o Otávio,
O mote, então, era fornecer um tratamento formal para a noção de aproximação de verdade, né? Em particular no discurso da ciência. E a gente sempre pensava assim, bom, você tem um conjunto de objetos e você tem um certo conhecimento desse conjunto de objetos, mas, em geral, esse conhecimento não é total, né? Tem certas coisas, tem certos objetos que, embora você saiba que tem que considerá-los, você pode não ter conhecimento se esses objetos têm ou não têm certas propriedades. Então, a gente até brincava, falava assim, imagina, por exemplo, que você tem uma caixa, né? Uma caixa fechada, com uma tampa preta, e uma caixa toda vermelha. E você tem lá um monte de coisas dentro da caixa, mas você não consegue abrir a caixa. Então, você chacoalha a caixa, tem coisas lá dentro. Você sabe que a tampa da caixa é vermelha, você sabe que o corpo da caixa é preto, por exemplo. E você pega, por exemplo, um ímã bem forte, encosta num cantinho da caixa, chacoalha e não ouve mais nada. Então, você sabe que aqueles objetos lá dentro são atraídos por ímãs, por exemplo. É uma propriedade que você sabe que esses objetos têm. Mas você não sabe se eles são pretos, se eles são vermelhos, não é? Então, se você está num universo em que você está considerando a caixa, a tampa da caixa, o corpo da caixa e as coisas que estão dentro da caixa, parece razoável que você teria umas propriedades do tipo, bom, é atraído por ímãs. E você perceberia que aqueles objetos têm essa propriedade, mesmo sem olhar para eles. Você teria a propriedade é vermelho. Você sabe que a tampa da caixa tem essa propriedade e que o corpo da caixa não tem. Mas os objetos que estão lá dentro, você não sabe se tem ou não tem. E você não tem como decidir fazer isso. Mas não há motivo para você não lidar com esses objetos. Então, parece natural que, quando você tem um domínio de objetos e você tem uma certa propriedade, parece natural que você deva considerar, dentro desse domínio, a parte dos objetos que cumprem aquela propriedade, a parte dos objetos que não cumprem. Mas não há motivo para que não haja uma parte desses objetos em que você não sabe se cumpre ou não cumpre. E essa ideia nos levaria, naturalmente, à ideia de estruturas parciais, que foi introduzida, em algum sentido, quando o professor Newton, a Mickenberg e o professor Schwach apresentaram aquele artigo. Eles usaram estruturas parciais. Então, uma estrutura parcial seria um domínio, teria relações no domínio, só que essas relações, elas não são totais, né? Então, você teria que, para cada relação, você teria que atribuir uma trinca de coisas, um subconjunto do domínio dos que cumprem, a parte dos que não cumprem e a parte do que você não sabe. A partir disso, então, eles fizeram lá o trabalho sobre verdade pragmática, uma definição lá de quando que uma sentença é quase verdadeira, uma estrutura parcial, etc., etc. E resulta da construção que eles fizeram que a lógica subjacente não é uma lógica clássica, né? A lógica subjacente a essa noção de verdade, dado que se você tem uma noção de verdade, você tem uma lógica subjacente, usando modelos, né, como a gente sabe que dá para fazer. E essa lógica, então, depois se verificou que você poderia... Essa lógica dava uma lógica de Jaskowitz, que é um tipo de lógica para consistente, etc., etc. Bom, só que eu e o Otávio, a gente não foi por esse caminho. A gente não fez esse caminho. A gente... Naquele texto lá, no final da década de 90, a gente propôs uma noção de quase-verdade que não ia por esse caminho. Eu vou escrever daqui a pouco
o que acontece. E pode parecer estranho, mas esse trabalho foi feito em 96, e eu nunca mais mexi nesse tema. De lá para cá, o Otávio escreveu várias coisas sobre isso, fez alguns desenvolvimentos, mas de uma hora para outra, há uns 2, 3 anos atrás, apareceram uns trabalhos na Unicamp, uma tese sobre o conceito de quase-verdade, que continha lá um capítulo sobre a definição de quase-verdade de Bueno de Souza. O de Souza sou eu. E aí, de repente, eu passei a conversar com o Otávio, e começou a haver algum certo interesse na construção que a gente tinha feito. Mas esses trabalhos apareceram, em parte, para criticar que a noção de verdade que a gente tinha proposto não batia com a noção de quase-verdade que o Newton tinha proposto lá atrás, né? E a gente, de uma ou de outra maneira, começou a discutir com essas pessoas, dizendo, bom, não batia porque a gente não tinha nenhuma intenção de construir uma noção de verdade que fosse igual, né? A nossa intenção era construir um modelo simples para lidar com a ideia de aproximação da verdade. Eu vou já colocar na lousa a definição, é uma coisa bem simples mesmo, e a gente vai perceber que, no que a gente fez, as sentenças que são válidas, as quase válidas, digamos assim, vão bater com as sentenças válidas da lógica clássica. Então, na verdade, o que a gente fez não é nada que fuja da lógica clássica. Mas, com algumas modificações, a gente poderia tornar aquela noção paraconsistente, polivalente. Eu já vou mostrar qual que é a ideia. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Você tem a noção de estrutura parcial. Então, uma estrutura parcial é algo do tipo, para simplificar, imagina que a gente tem só um símbolo de relação, aqui, assim, desse jeito. Então, tem um símbolo de relação, por exemplo, uma relação unária, subconjuntos, né? E que, então, esse R na estrutura A é dado, então, por uma trinca, né? O R+, o R- e o R0. Assim. Isso, assistindo à palestra do Graham, hoje, né? É parecido com o que ele fez, mas no que ele falou de manhã, você não tem esse pedaço, e esses dois pedaços podem se interceptar, pode haver um overlap, né? Aqui não. Aqui, esses três blocos, cada um desses blocos é um subconjunto de D, tá certo? Mas eles formam uma partição. Então, é como se eu tivesse o D aqui, né? E eu tivesse o R+ aqui, o menos e o R0. Como, então, aqui são os elementos de D que satisfazem R, que têm a relação R, aqueles que não têm e aqueles que a gente não sabe. Bom, então a ideia é, vamos construir uma noção de verdade, que a gente vai chamar de quase-verdade, baseado nessa noção de estrutura parcial. O procedimento parece ser simples, né? Porque a ideia é fazer basicamente o que o Tarski faz, né? Você tem lá uma estrutura, aliás, uma estrutura total seria uma estrutura em que isso aqui é vazio. Seria uma estrutura total, uma estrutura tarskiana usual. Então,
É fácil definir o que seria, por exemplo, uma sequência. Então, você tem uma linguagem, a linguagem só tem esse símbolo de relação aqui, R, um único símbolo de relação. Aí você tem as variáveis da linguagem. Fazer o que? X0, X1, X1, X2, aqui uma sequência, de variáveis. Aí tem os conectivos usuais, não, ou, e, tal. Tem os quantificadores, tudo feito de maneira usual. E aí, como é que a gente deveria... A ideia seria, vamos definir, vamos fazer, seguindo a receita da definição de verdade e Tarski. Primeiro, definir o que é satisfação, depois o que é verdade. Então, você teria uma sequência, sigma, seria lá uma sequência, uma interpretação das variáveis no domínio, não é? Aí você define quando que sigma satisfaz uma fórmula. Aqui, fórmulas atômicas são simplesmente coisas do tipo R, um xi aqui. As fórmulas atômicas são essas. É claro que, se você tiver outras relações, isso é fácil de ser generalizado. Estou fazendo do jeito mais simples. Posso colocar o predicado de igualdade, posso pôr constantes também. No fundo, dá tudo certo. Mas aí, então, você vai definir que a definição seria, bom, R, uma certa sequência quase satisfaz. Rxi em A, C somente C, o sigma do xi pertence, e agora vem o ponto. O Tarski diria, bom, pertence ao R+. São as propriedades que tem. Aqui. Mas a gente inclui o R0. E só. Não põe mais nada. Para as atômicas, você faz assim. E depois, eu teria as outras cláusulas. Eu teria que definir, bom, quando que φ quase satisfaz não alfa. No texto que a gente escreveu, bom, quando sigma não satisfaz, não quase satisfaz alfa. E assim por diante. Então, portanto, você tem para o ou, tem para o e, e depois tem para todo, define quando que duas sequências são equivalentes com respeito a uma variável, o usual. O usual que a gente faz em lógica de primeira ordem, normalmente, não tem problema. O ponto é que, quando a gente definiu assim, ou seja, para quase satisfazer, ou tem que estar no R+, mas pode estar naquela parte que você não sabe. Está certo? E não satisfazer, portanto, tem que estar no resto. Teria que estar aqui. Portanto, é verdade que ou quase satisfaz, ou quase não, ou não é o caso que quase satisfaz. Então, essas cláusulas geraram uma definição, um tipo de lógica que é a lógica clássica. No sentido de que, bom, porque aqui eu posso continuar, quando que alfa é quase verdadeira em A. Bom, quando toda sigma quase satisfaz alfa em A. Usual. Quando que uma fórmula é quase válida? Bom, é quase válida quando ela é quase verdadeira em qualquer estrutura parcial A. Tá? Nesse sentido, a quase validade e a validade batem. Então, a gente tem uma lógica clássica normal. E isso foi como a gente fez. Depois que a gente fez isso, a gente começou a discutir se não valeria a pena fazer algumas modificações aqui. Definir também para as atômicas, no caso de não quase satisfaz, quando está no menos e está também no zero. Aí você teria objetos que
quase satisfariam e não quase satisfariam, a gente iria na direção de uma coisa paraconsistente. Mas a gente não fez isso, né? Não fez, fala. Eu só queria ter uma ideia melhor de qual foi a inspiração de criar 3 relações, em particular para R0. O que ela seria diferente na inspiração da criação da teoria do R+. Então, eu digo R0. Por exemplo, imagina no caso da caixa. No caso da caixa, imagina que o seu R é o ser verde. Não, ser vermelho. Então, você sabe que a tampa da caixa está no predicado. Você sabe que o corpo da caixa é preto. Então, a tampa está aqui, o corpo está aqui, mas e as coisas que estão lá dentro? As coisas que estão lá dentro estariam aqui. Tá certo? Esse exemplo da caixa pode ser artificial, mas, por exemplo, os físicos discutem, a astrofísica discute hoje, por exemplo, matéria escura. Ao que tudo indica, essa coisa existe na ciência, na realidade. Só que eles não sabem o que é matéria escura. Não sabe se é formado por partículas, se tem spin, se não tem spin. É o caso das bolinhas lá dentro da caixa. Tem propriedades que a gente sabe que ela tem. Eu sei que a matéria escura, se existir, ela explica por que o universo tem essa confluência, mas eu não sei, talvez mais nada. Então, a ideia desse componente aqui seria, bom, aqui eu não sei, tá certo? Mas você veja que toda essa discussão aqui está no âmbito epistemológico. Eu estou falando do que eu sei e do que eu não sei, né? Estou construindo teorias. É diferente de, eu posso não saber se as bolinhas são vermelhas, mas elas ou são ou não são. Não está isso em discussão. Está em discussão uma teoria que eu estou construindo daquela caixa com as bolinhas dentro. Também nem sei se são bolinhas. Tá certo? E aí o que a gente pode fazer com isso, né? Você tem uma definição de quase satisfação aqui, tem uma definição de quase verdadeira numa estrutura, e tem também uma definição de quase válida. Então, sei somente C, a definição usual. É quase verdadeira em qualquer estrutura. Mas, até aqui, não aparece a noção de aproximação. E a história, a motivação do trabalho era discorrer sobre a noção de aproximação da verdade. Então, a gente teve a seguinte ideia. A gente teve a ideia de introduzir a noção de quando que uma estrutura parcial expande a outra. Tá certo? Então, agora eu tenho 2 estruturas parciais. A definição que eu vou colocar aqui não é exatamente a que está no paper, eu vou colocar uma coisa simplificada. Eu vou supor que as estruturas têm o mesmo domínio. Então, eu tenho aqui uma estrutura A1, que tem D e um R1 aqui, e tenho uma A2, que tem o D e um R2. Assim. Só que o D é igual. Então, eu vou definir quando que A2 expande a 1. Parece que a definição é natural.
Podia, se os domínios não fossem iguais, eu exigiria igualdade aqui. É o que a gente faz no paper. Mas os domínios já são iguais. Então, expandir a 1 significa, basicamente, preservar a parte positiva e a parte negativa. É isso que é expandir. Então, significa que, primeiro, o R1 mais é subconjunto do R2 mais, e segundo, que o R1 menos é subconjunto do R2 menos. Só isso. Então, expandir significa que essa parte aqui, essas partes aqui, morderam um pedaço daqui, né? Algo desse tipo assim. E o R0 pode ser qualquer coisa. O R0 do 2 pode ser qualquer coisa. Então, o ponto é que o R0, coisas que tinha no R2 podem estar decididas na estrutura que está expandindo. Alguma coisa assim. Bom, essa noção de expandir, ela é fácil ver que isso aqui dá uma ordem, né? Toda estrutura parcial expande a si própria. E se A2 expande A1 expande A2, é porque elas são iguais. Porque eu teria isso, teria a inclusão contrária, então teria isso igual a isso aqui igual a isso, portanto, o que sobra tem que continuar sendo igual. Então, a reflexiva é antissimétrica, transitiva também, que é uma inclusão. Então, essa noção dá uma ordem parcial que os elementos maximais dessa ordem são estruturas totais. Tá certo? Não tem um elemento maior, né? Porque eu posso expandir de vários jeitos que eu quiser. Então, dá uma ordem que tem vários elementos que podem ser incomparáveis, mas tem elementos que não tem ninguém acima. Esses caras daqui nessa ordem são os maximais. Então, com essa ideia, com essa ideia, a gente pode chegar na ideia de aproximação de verdade. A aproximação da verdade seria uma espécie de relação entre uma sentença e duas estruturas. Então, uma definição assim. A2 aproxima a verdade de uma sentença alfa em A1. Sei somente C. A2 expande. A1, 2. Alfa é uma sentença, né? Então é quase verdadeira. Em A1. Finalmente 3. Agora a gente pode até... Bom, agora
3 seria E quase... É verdadeira em A2, por exemplo. Então, se eu colocar isso, eu estou já supondo que A2 é uma total. Tá certo? Uma dessas que ficam aqui, maximal nessa ordem. E isso me daria a noção de aproximação da verdade. Né? Me aproximo da verdade. Mas também eu posso colocar, que talvez isso não seja interessante, mas eu também poderia colocar quase verdadeira em A2 aqui. E aí, eu teria uma definição de quando que uma estrutura aproxima melhor a verdade de uma sentença numa outra estrutura. Eu poderia estudar graus de aproximação da verdade. E isso foi o que a gente fez no trabalho. E agora, por conta desses trabalhos que foram aparecendo, o Otávio a gente resolveu retomar um pouco o estudo dessas coisas. Então, tem algumas direções em que a gente gostaria de lidar, que são as seguintes. Primeiro, fazer uma alteração naquela cláusula das fórmulas atômicas, e aí seria mudar bastante, porque talvez isso encaminhasse por um tipo de situação em que paraconsistência estaria envolvida. Isso seria uma coisa a ser feita. Outra coisa seria estudar esses modelos parciais do ponto de vista de uma teoria de modelos para eles. O Otávio já começou a fazer isso, já tinha feito alguns trabalhos nessa direção. Não é fácil definir homomorfismos entre estruturas parciais, tá certo? Provavelmente, essa noção de homomorfismo entre estruturas parciais, provavelmente isso permite dar uma versão categorial dessas estruturas, que é uma coisa que já é a parte da coisa que me interessa mais, tá certo? Montar a categoria das estruturas parciais, em que os morfismos são esses homomorfismos, e aí estudar essa categoria, o que ela tem, quais são as propriedades que ela tem, completa, co-completa, se é possível fazer produtos. Provavelmente, grande parte dessas construções categoriais usuais, produto, coproduto, equalizadores, tudo deve dar para fazer nessas categorias. E eu passei a ficar interessado nisso por conta de um outro tema que eu tenho estudado em teoria de categorias. Então, essas seriam, digamos que, algumas linhas de coisas que a gente poderia lidar com esse tema. É isso. Obrigado. Obrigado, Décio. Só agora temos mais ou menos 15 minutos para as questões. Então. Thanks a lot. Thank you very much. Obrigado. Estou me perguntando onde fica nesse quadro o aspecto de dependência do contexto. No caso da física relativística e também da física quântica, a gente tem, em certo sentido, uma resposta simples à pergunta: em que sentido a física newtoniana está aproximando? A física clássica é o limite da física relativística, quando a velocidade da luz tende ao infinito. A física quântica é o limite quando a constante de Planck tende a zero. E eu acho que temos que nos perguntar o que isso tem a ver com a noção de quase verdade. E não é suficiente que o limite seja isso, porque parece que o fato que a física newtoniana funcione, se a pergunta é por que a gente consegue construir esse edifício, parece que a resposta não seja simplesmente que a física clássica é o limite.
Porque a física clássica seria o limite também se a gente estivesse se movendo com uma velocidade muito alta. Mas se a gente se movesse com uma velocidade muito alta, não diríamos que a física newtoniana é uma aproximação. Ninguém teria inventado a física newtoniana se a gente estivesse sempre movendo com velocidade muito alta. E parece que isso sugere que tem um elemento pragmático na noção de aproximação à verdade. E algo por el estilo, a teoria clássica aproxima a verdade se é o limite, quando a velocidade da luz tende ao infinito, e a velocidade em que a gente está se movendo é tal que os efeitos não são perceptíveis dados os nossos sentidos, os instrumentos que a gente tem para medir, que expandem, digamos, o alcance de nosso sentido, e coisas assim, contingentes e mais pragmáticas, digamos. Onde fica esse elemento pragmático que parece existir na noção de quase-verdade? Para ser honesto, olhando para essa construção, a resposta é não sei. Para ser honesto, né? Por quê? Porque você está me fazendo uma pergunta que eu vivia fazendo para o professor Newton. Mas, professor Newton, o senhor tem um conceito de verdade, o senhor fala que é preciso considerar o contexto, mas quando você faz uma formalização, quando você propõe uma formalização, onde está o contexto? Sim. Ele dizia, bom, eu vou considerar o contexto como sendo a estrutura. A estrutura me dá o contexto. Mas eu não ficava satisfeito com essa resposta, porque pensa no caso da caixinha. Quando você descobre mais coisas do que está lá dentro, parece que o contexto não mudou. Mas o caso da caixinha não é mais similar ao caso da teoria de Maxwell, que originalmente foi... A teoria de Maxwell, que originalmente foi pensada para descrever a oscilação das moléculas de éter. Logo, Einstein, a gente descobriu que o éter não existe, então, obviamente, é falsa, porque os objetos que estava postulando não existem. Mas as equações de Maxwell, algo estava correto. Né? E o que é correto? Será uma estrutura? Mas parece um caso conceptualmente distinto do caso da aproximação à verdade da física clássica com respeito à física relativística. Sim. E o caso da caixinha parece mais parecido ao caso de Maxwell com as moléculas de éter. Sim, acho... Então, no fundo, essa é a pergunta que eu também me faço. Eu não consigo imaginar como é que eu introduzo nessa... Eu acho ruim falar formalização, mas como é que eu introduzo nesse aparato a noção de contexto? Como eu introduzo? Porque a impressão que dá é que em que momento que da física newtoniana para a mecânica quântica, por exemplo, você saiu do contexto? Essa pergunta que eu me fazia. Em que momento? Bom, é o momento que não, eu estou considerando então eu estou no microcosmos, aí então eu mudei o contexto. Mas veja que o contorno dos contextos é complicado, e mesmo a questão de que se a mecânica newtoniana é de fato um limite da mecânica quântica é controverso, porque uma coisa pode ser um limite do ponto de vista matemático, mas não ser um limite... O Thomas Kuhn não diria que é. Equivocado, mas não diria. Tá certo? Não diria que é. Equivocado. Eu também acho que é. É muito estranho você dizer que paradigmas são incomensuráveis, já que você tem resultados de limites. Tá certo? Ele mesmo. Então, eu acho esse ponto muito delicado, e então volto a te dizer o que eu disse no início. Não sei como pôr contexto aí. Não sei. De qualquer forma, obrigado pela pergunta. Eu queria entender a relação dessa lógica que vocês vão formular melhor, né, com a não monotonicidade. Pelo seguinte,
é monotônico? Eu tive a impressão de que, veja bem, as verdades científicas, em geral, são universais. Aí você tem um domínio de objetos, R+, e R-, para as quais a sentença universal é verdadeira. E à medida que você vai expandindo esses domínios com novos objetos, pode ser que para algum novo objeto a sentença torne-se falsa. Então, algo que era verdadeiro em A1 poderia não ser em A2. E aí me parece que dá uma lógica não monotônica, não? Porque quanto mais premissas você vai tendo... Monotonicidade é isso daqui, né? Bom, eu não detalhei nada do que eu deveria ter detalhado, mas, por exemplo, você sabe, a gente define isso aqui, né? Quando alfa é lógica quase consequência de gama, né? Quando todo quase modelo de gama é modelo de alfa, né? Monotonicidade diz que, se isso é verdade, então gama, sei lá, união delta também é isso aqui, alfa. Isso me parece que está correto, porque eu não estou mudando o modelo. Não estou fazendo mudança de modelos. Eu estou considerando um modelo fixado para falar de gama e de delta. Acrescentei mais coisas. Depois, claro, estou mudando o modelo porque para todo modelo de delta, mas para todo modelo agora de gama, eu não estou considerando o caso em que eu tenho modelos que satisfazem isso e modelos que satisfazem isso aqui, que podem não satisfazer do lado de cá. Não, na hora que eu junto tudo e escrevo essa relação, eu estou supondo que o modelo satisfaz os dois juntos. Monotonicidade é isso, me parece que é monotônico. A impressão que eu tenho. Quando uma nova constante C entrou em R2, e a partir daí ela vai passar a satisfazer a fórmula, né, porque é R+2, vai existir uma atômica ali com essa nova constante. Então, vai ser o gama unido com um FC, C novo, aumentando o conjunto de premissas e fazendo A falsa. Né, seria o caso de não FC, porque ela falsificou a sentença universal. Então, você aumentou o conjunto de premissas e, bom, no caso, teria que ter passado por uma falsa, né, por R-, R2-, para a qual aquela afirmação não era verdadeira. O para todo não cobria essa constante antes. Mas, olha, veja uma coisa. Você tem aqui o conjunto de modelos que satisfazem gama, quase satisfazem gama. Tá certo? Aumenta esse conjunto. Aumenta o gama. O que acontece com esse conjunto de modelos? Diminui ou aumenta? Diminui. Mas diminui de tal forma que esse cara continua sendo o subconjunto dos modelos iniciais. Portanto, é monotônico. Na hora que eu passo para cá, tudo que acontece é diminuiu. Se isso acontece, isso aqui não pode não acontecer, porque esses caras daqui são submodelos dos que eram já modelos aqui. Portanto, eu não vejo por que não seja monotônico. É uma coisa técnica, eu vou pensar. Mas eu entendi o seu ponto, mas a impressão que eu tenho é que não. A resposta é monotônico sem problemas. Claro, né? Porque se você tem um conjunto de coisas que satisfazem, você coloca mais coisas, esse conjunto diminui, mas você não perde. Você diminui, ele desincha. Só isso. Então, se isso é verdade, então o monotônico segue imediatamente. Você vai estar diminuindo o R+, mas aumentando o R-. Não estou diminuindo o R+, eu estou diminuindo a classe de modelos parciais que satisfazem isso. É isso que eu estou diminuindo, não estou mudando. Por quê? Justamente, o que eu estou jogando fora? Eu estou jogando fora aqueles em que o R+ poderia estar satisfazendo aqui, etc, etc. É isso que eu estou fazendo. Então, na verdade, estou jogando todos os modelos fora. Eu tenho um conjunto de modelos que satisfazem gama. Na hora que eu passo para cá, esse negócio simplesmente mexe, joga um monte de coisa fora, mas esse negócio fica parado.
Então não tem como isso aqui valer e isso não valer, já que isso aqui é subconjunto disso. Se todo modelo disso é modelo disso, para um menor continua sendo. E a definição segue. Certo? Okay, thank you. There's another way that you might do something similar. Let me describe it to you and then ask you why you prefer this way. Okay? So the similar way is to use a three-valued logic. Okay? So the things that are in R0 applied to an object, they're neither true nor false. And then you use the Kleene strong three-valued logic and you can do something similar. So in some ways this gives you a similar result, but there is one difference. The way that you've done it, truth values can change as you expand. And as you get closer and closer to the truth values are going to flip around from truth to false, okay, or vice versa. Whereas if you do it with Kleene three-valued logic, what happens as you expand is that anything that was true stays true, anything that was false stays false. So you're kind of continuously approximating to something until you get to the limit where everything's totally defined. That strikes me as kind of natural, that approximate truth should get closer and closer to the truth in a partial order. So that will be another way of doing it. So my question is, why do you prefer this way? I think that your way is better. I don't know why I prefer. I didn't consider this kind of suggestion. I think it's possible to think about using Kleene three-valued logic. Because, yes. So when quasi-truth was defined by Newton and Ottavio, I think maybe the strong Kleene three-valued logic was not such common knowledge. But I guess nowadays it's the first thing that would occur to people when you're talking about continuum approximation. Okay, thank you. Bom, parece ter nenhuma questão mais. Bom, então vamos agradecer, Dércio. Obrigado.